A Rádio Haste está no ar mais uma vez. Estamos aqui na biblioteca. A rádio está na biblioteca para apresentar alguns livros e eu pensei em apresentar um roteiro para se estudar matemática, desde começando por um livro básico que fala de conjuntos e funções, até chegar num livro que apresenta métodos matemáticos para engenharia e física, tá? Seguinte, recomendo começar por esse livro, Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Os autores Iese e Murakami, tá? Essa coleção consta de 11 livros, tá? Começa com conjuntos e funções, tá? Que é a base para tudo que precisa estudar em matemática, tá? Principalmente cálculo, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, como eu falei, essa coleção, ela consta de 11 livros, começa com conjuntos e funções e passa por vários assuntos da matemática, incluindo probabilidade, geometria analítica, entre outros, até a 11ª, que fala de matemática financeira, tá? Bom, o segundo livro que eu quero apresentar aqui é do autor Hamilton Luiz Guidolisi, um curso de cálculo. Essa obra consta de 4 volumes, tá? Eu indico porque é um livro bem teórico para quem quer aprender vários conceitos, como por exemplo derivada, integral de matemática. Ele não é um livro que não apresenta muitas aplicações, mas é como eu digo, ele é um livro bem teórico, é bem interessante para compreender as técnicas de derivadas, de integrais, enfim, tá? Gosto muito desse livro, recomendo demais, tá? E é interessante também que ele tem, na parte do apêndice, muitas curiosidades sobre matemática, né? Tem bem interessante esse livro, tá? Aí o volume 1, como eu falei, começa com números reais, ele vai até o volume 4, que já trata de assuntos mais avançados, como séries numéricas, séries de funções, enfim. Bom, aí, seguinte, aqui você vai aprender derivada integral, tá? O terceiro livro é um livro de equações diferenciais, tá? Muitos modelos matemáticos, muitos problemas de várias áreas do conhecimento se resolve através da matemática, e as equações diferenciais é um dos caminhos, tá? E esse livro do Boyce de Prima é um livro clássico de equações diferenciais, muito interessante esse livro, tá? Ele trata desde a introdução, onde ele classifica as equações diferenciais, até o último capítulo, que é problemas de valores de contorno, tá? Esse livro é interessante porque ele fala tanto das equações diferenciais parciais como das ordinárias e apresenta alguns métodos numéricos, tá? Ok? Por falar em métodos numéricos, um outro livro que eu quero indicar é um livro de cálculo numérico, tá? Esse aqui, os autores são Esperandio, Mendes e Monk Silva, tá? É um livro que apresenta características matemáticas e computacionais. Então, por que é importante estudar cálculo numérico? Porque alguns problemas da matemática não têm solução analítica, ou às vezes a solução algébrica ou analítica é bem complicada e isso leva muito tempo para se resolver. Então, um caminho é resolver o problema de forma numérica, tá? Então, esse livro que apresenta vários métodos numéricos, bem teórico, ele não tem tantas aplicações, mas é bem teórico e bem interessante, recomendo demais, tá? Estou apresentando aqui um roteiro, né? Esse vídeo é para apresentar um roteiro para estudo de matemática, tá? Já apresentei 4 livros, tá? E chegamos até o livro de Física Matemática, do Afken e do Weber, Métodos Matemáticos para Engenharia e Física. Então aqui é um livro que tem, se não me engano, 19 capítulos, tá? Ele começa com a parte de análise vetorial, tá? Deixa eu mostrar só a introdução aqui para análise vetorial, por que estudar análise vetorial? Porque quando você vai estar na física, você vai se deparar com grandezas vetoriais como força, por exemplo, tá? E para o engenheiro é muito interessante ele estudar, e para o físico, claro, estudar a força, tá? Por exemplo, se um engenheiro for projetar uma barragem, ele tem que ter noção e saber avaliar uma força que
se aplica da água, se aplica sobre uma barragem, né, por exemplo, tá? Bom, aí tem vários outros capítulos, tem a parte de equações diferenciais, que eu já citei ali, tá? Tem um capítulo bem interessante que é de funções de séries infinitas, perdão. Bom, antes de séries infinitas, ele fala de teoria dos grupos, que já é uma área da álgebra, tá? Tem também a parte de matrizes, que também é a parte de álgebra linear, tá? É um livro de matemática já avançado, tá? Para quem quer estudar cálculo, aprender cálculo, não recomendo começar por esse, começar por os livros que eu indiquei antes, tá? Mas para quem já tem uma boa noção de matemática, de cálculo e derivadas integrais e equações diferenciais principalmente, já dá para começar a estudar por esse livro, tá? Bom, tem as funções especiais, tá? Tem um capítulo dedicado apenas às funções especiais, que tem muitas aplicações na física, por exemplo. Bom, e o último capítulo é de probabilidade, tá? O outro capítulo de probabilidade, ele encerra com a parte de estatística e distribuição normal de Gauss, tá? Bom, para encerrar esse vídeo, quero indicar 2 livros em especial. Um que tem bastante aplicação, é um livro de álgebra linear com aplicações. Eu vou falar de algumas delas aqui, tá? Esse livro, ele por exemplo, trata de redes elétricas, programação linear geométrica, cadeias de Markov, teorias de grafos, jogos de estratégia, tá? Modelos econômicos, administração de florestas, computação gráfica, caos, genética, colheita de populações animais, entre outros, tá? São mais de 20 aplicações, e esse livro é bom porque ele também é bem teórico, tá? E no último capítulo ele apresenta as aplicações de álgebra linear. E por fim, um livro bem curioso, bom, esqueci de falar o nome dos autores, né? De álgebra linear, Anthony Horris, tá? E Uma Breve História do Infinito, tá? Um livro bem curioso, uma leitura bem agradável, nada de cálculo e nada não. É uma coisa bem... quem gosta realmente quem é bem mesmo curioso em matemática, esse livro é bem interessante, tá? Bom, e é isso que eu tinha para falar sobre livros de matemática aqui na Rádio Arte, tá? Eu já fiz um outro vídeo aqui na rádio onde eu apresentei alguns livros, apenas títulos e autores de livros de matemática e física, por exemplo, mas hoje eu pensei numa ideia de apresentar esse roteiro para se estudar matemática aplicada, teórica e aplicada, tá? Ok? A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço, boa sorte e até mais.